Pensa comigo. E se aquele limite de 2 mandatos para um presidente dos Estados Unidos pudesse simplesmente ser contornado? Pois é, uma fonte alega que existe um plano exatamente para isso e a gente vai mergulhar agora nos detalhes dessa afirmação, que é no mínimo surpreendente. Então, o ponto de partida de toda essa história é essa frase aí. Ela teria sido dita pelo Stephen Bannon, que, para quem não lembra, foi conselheiro presidencial. A bomba é a seguinte: segundo ele, já existe um plano prontinho para garantir que o Donald Trump não saia do poder. A primeira coisa que vem à cabeça é, mas como assim? Como isso seria possível? A Constituição americana é super clara sobre esses limites de mandato, o que torna uma alegação dessas, assim, extraordinária, para dizer o mínimo. Ok, para a gente conseguir entender essa teoria complexa, vamos seguir o roteiro que a própria fonte apresenta. Primeiro, a gente vai ver os detalhes da alegação bombástica. Depois, os 2 possíveis caminhos para o poder. E, por fim, as 3 crises que seriam, digamos, um motor de tudo isso. Então vamos lá, começando pelo começo, a alegação central, o coração de toda essa história. Olha, de acordo com o material que a gente está analisando, isso não é só um desejo, uma vontade. Não, é um plano estruturado, com começo, meio e fim. A ideia seria manter tudo em segredo e só revelar na hora H, no momento estratégico perfeito. E o objetivo final? Achar um jeito de driblar a 22ª emenda, que é justamente a que bota o limite nos mandatos. Beleza, a partir daí a fonte começa a especular como é que isso poderia acontecer na prática. E aí surgem 2 hipóteses e elas são bem diferentes uma da outra. De um lado, a gente tem uma jogada mais, digamos, jurídica. A ideia seria reinterpretar a lei argumentando que ela só proíbe mandatos seguidos, um atrás do outro. Mas mandatos não consecutivos, aí seria outra história. Já do outro lado, a estratégia é bem mais radical. Seria criar uma crise nacional gigantesca, uma crise tão séria que daria a desculpa perfeita para suspender as regras do jogo, inclusive as eleições. E é justamente nessa segunda possibilidade, essa da ordem a partir do caos, que a fonte realmente mergulha a fundo. É apresentada como o cenário mais detalhado, mais elaborado de todos. Essa ideia de ordem ab caos, ou ordem a partir do caos, não é nova, viu? É um princípio bem antigo. A lógica é a seguinte: você cria um problema de propósito, um problema bem grande, e aí quando todo mundo está desesperado, você aparece com a solução. Uma solução que, claro, te beneficia e aumenta seu poder. Ou seja, quem cria o caos é o mesmo que se apresenta como salvador para restaurar a ordem. E a fonte detalha exatamente como isso aconteceria, em 3 passos bem definidos. Primeiro passo: reclassificar os cartéis de drogas, tratando eles como organizações terroristas estrangeiras. Passo 2, usar essa nova ameaça à segurança nacional como desculpa para declarar um estado de emergência. E o passo final, o checkmate. Com os poderes de emergência ativados, suspender as eleições. Simples assim, por tempo indeterminado. E para mostrar que essa coisa de suspender a eleição não é algo tirado da cartola, a fonte cita um exemplo bem atual, a Ucrânia. Lá, por causa do estado de guerra, o processo eleitoral foi adiado. Ou seja, já existe um precedente moderno para isso. Mas essa teoria do caos não para por aí, na questão da segurança. Não mesmo. Ela teria também um braço econômico, com a criação deliberada de uma crise financeira. Para sustentar esse ponto, a análise usa alertas de gente de peso, como o chefe do Banco da Inglaterra. Ele mesmo já disse que vê semelhanças bem preocupantes entre o que está acontecendo hoje no mercado de crédito privado e o cenário que levou àquela crise gigantesca de 2008. E a coisa fica ainda mais específica. A fonte conecta essa possível instabilidade a um documento real, o tal Projeto 2025. A alegação é que, escondido ali, existe um plano para deliberadamente enfraquecer e até quebrar milhares de bancos regionais. E qual seria o resultado? Concentrar ainda mais o poder financeiro em pouquíssimas mãos. Para ilustrar o que está acontecendo, a fonte usa uma analogia bem conhecida no mercado financeiro: a teoria da barata, do Jamie Dimon. Sabe como é, né? Quando você vê uma barata na cozinha, pode ter certeza que tem um monte de outras escondidas no armário. A ideia é a mesma aqui. Os problemas que a gente já está vendo seriam só pontinha do iceberg. E, segundo o material, as primeiras baratas já deram as caras. São citados os nomes de empresas como a Tricolor Holding e a Primeland Capital Partners. São empresas daquele mercado de crédito de alto risco, o subprime, que já quebraram. E essas quebras seriam um sinal, o aviso de uma crise de crédito muito, muito maior vindo por aí. Bom, e aí a gente chega no terceiro pilar dessa suposta estratégia do caos. Depois da segurança e da economia, o alvo seria o mercado imobiliário. A ideia seria
provocar uma crise de moradia de propósito. A fonte descreve uma tática bem específica, que estaria sendo usada por um fundo de investimento gigante, apelidado de a empresa da pedra escura. E o ponto-chave aqui é que isso não seria uma flutuação normal do mercado, não. Seria uma manipulação planejada, sistemática. E o processo que eles descrevem é quase diabólico, em 5 passos. Olha só. Primeiro, o fundo escolhe um bairro de classe média com potencial. Segundo, ele chega comprando centenas de casas, pagando em dinheiro, bem acima do preço, tirando qualquer comprador normal da jogada. Terceiro passo, e aqui está o pulo do gato. Ele usa empresas de fachada para vender algumas dessas casas para ele mesmo, só que por preços absurdamente inflados. Quarto, essas vendas falsas estabelecem um novo valor de mercado lá no alto. E o quinto e último passo, essa nova avaliação dispara um aumento gigantesco nos impostos de propriedade para todo mundo que mora ali. O resultado disso, segundo a alegação, é simplesmente devastador. As famílias que moram lá há anos não conseguem pagar os impostos, que triplicaram, e são forçadas a vender suas casas. E adivinha quem compra? Exato, o mesmo fundo que começou toda a confusão. No fim das contas, os antigos donos viram inquilinos, pagando aluguel para morar nas mesmas casas que um dia pertenceram a eles. Então, quando a gente junta todas as peças do quebra-cabeça, a crise de segurança, a crise financeira e essa crise imobiliária, um quadro geral bem mais assustador começa a aparecer. A tese principal da fonte é exatamente essa, que esses problemas não são eventos isolados acontecendo por puro azar. A ideia é que eles foram todos planejados para explodir mais ou menos ao mesmo tempo, criando uma sensação de caos total, de que o país está fora de controle. Isso lembra muito aquela velha analogia do bode na sala, né? Você coloca um bode fedorento na sala de alguém e a vida da pessoa vira um inferno. Depois de um tempo, quando ela não aguenta mais, você vai lá e tira o bode. De repente, a vida dela parece maravilhosa. A ideia aqui é a mesma: criar um problema insuportável para depois ganhar os créditos por resolver a situação. No fim de tudo, a análise da fonte nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Uma pergunta bem séria. Será que todos esses eventos, que parecem não ter nada a ver um com o outro, são na verdade parte de uma única estratégia? Uma estratégia para fabricar uma crise tão gigantesca que a única solução aparente seria entregar o poder total nas mãos de um líder? A resposta, bom, segundo o material, é uma história que ainda está sendo escrita.